O mundo moderno vendeu uma mentira confortável para as mulheres e um pesadelo antecipado para os homens. Disseram que o seu valor expiraria junto com a sua juventude, que após os 40 ou 50 anos você seria apenas um coadjuvante na vida de alguém, um provedor de recursos sem apelo, sem brilho e sem opções. Enquanto isso, a ela foi prometida uma eterna relevância, um mercado infinito de pretendentes e o poder de escolha perpétuo. Mas a biologia, meus caros, é uma juíza implacável que não se importa com narrativas sociais ou empoderamento de vitrine. O que você está presenciando agora, ou está prestes a presenciar, é o que chamamos de a vingança biológica. É um momento em que a curva de valor se inverte com uma violência silenciosa. De repente, o telefone dela, que antes não parava de tocar com validade gratuita, começa a apresentar longos períodos de silêncio. Os olhares na rua, que antes eram garantidos, tornam-se escassos. E você? Você que foi jogado aos leões, que teve que reconstruir sua vida tijolo por tijolo após uma ruptura devastadora, começa a perceber que o mundo não acabou. Pelo contrário, o mundo está apenas começando a notar a sua presença de uma forma que você não via desde os seus 20 anos. Elas correm atrás agora não por amor, mas por pânico. Elas correm atrás porque o inverno chegou para elas, enquanto você finalmente está desfrutando do seu verão tardio. Entender isso não é apenas uma questão de ego, é uma questão de sobrevivência estratégica para não cair nas mesmas armadilhas do passado. Se esta mensagem ressoou com a sua jornada, se você sente que o jogo virou e quer entender as regras dessa nova fase, mostre sua força agora. Deixe seu like como um ato de desafio contra quem duvidou de você. Inscreva-se para se juntar ao nosso batalhão de homens que acordaram e entre na nossa comunidade exclusiva para ter acesso ao arsenal completo de guerra mental que o sistema tenta esconder de você. Para compreender a profundidade dessa vingança silenciosa, precisamos recorrer à brutalidade filosófica de Arthur Schopenhauer. Ele nos ensinou que a vontade de vida é a força motriz cega e irracional que governa a natureza. A sociedade tenta mascarar essa força com leis, moralidade e discursos politicamente corretos, mas no final do dia somos animais guiados por instintos de seleção. Durante décadas, o homem é avaliado pelo seu potencial futuro. Aos 20 ou 30 anos, você era uma promessa, e promessas são arriscadas. Você estava lutando para se provar, muitas vezes invisível e descartável se falhasse. A mulher nessa mesma faixa etária detém o monopólio da fertilidade e da beleza jovial, as moedas mais valiosas na economia reprodutiva primitiva. Ela tinha o poder do não, ela ditava as regras. E é aqui que a arrogância se instala. Quando se tem poder absoluto sem esforço, cria-se a ilusão de que esse poder é intrínseco à pessoa e não uma condição temporária emprestada pelo tempo. Elas acreditaram que eram o prêmio eterno. Você, por outro lado, foi forjado na escassez e na rejeição. Você aprendeu que nada vem de graça. E é justamente essa forja que construiu o homem que você é hoje, aos 50. O mercado mudou porque a mercadoria mudou. A beleza dela é um ativo depreciável. A sua competência, sua segurança e seus recursos são ativos acumulativos. A sociedade tentou esconder essa matemática básica de você para mantê-lo servil. Mas a realidade é que o homem de 50 anos que cuidou de si mesmo vale infinitamente mais no mercado sexual e relacional do que a mulher de 30 que não tem nada a oferecer além de exigências e bagagem emocional. Você não sabia disso porque estava ocupado demais sobrevivendo ao naufrágio do seu relacionamento anterior. Mas a água baixou e agora é você quem pilota o navio. Vamos ilustrar isso com uma história que pode ser a sua ou a de um irmão de armas que você conhece. Vamos chamá-lo de Ricardo. Ricardo casou-se cedo, aos 25 anos. Dedicou 2 décadas e meia à construção de um lar, de uma carreira e de uma família. Ele foi o provedor estoico, aquele que engolia sapos no trabalho para garantir as férias da família, aquele que aceitava o desrespeito silencioso dentro de casa para manter a paz. Aos 48 anos, a bomba explodiu.
A esposa, sentindo-se empoderada e entediada com a estabilidade que Ricardo provia, decidiu que precisava se encontrar. O discurso foi o clássico: eu te amo, mas não estou mais apaixonada, ou mereço ser feliz. A tradução real era: ela acreditava que o mercado lá fora estava esperando por ela com os braços abertos, repleto de homens mais ricos, mais bonitos e mais excitantes que Ricardo. Ela olhou para Ricardo e viu um homem cansado, previsível, uma mobília velha na sala de estar. Ela pediu o divórcio. Ricardo foi jogado em um apartamento minúsculo, com metade de seu patrimônio dizimado, pagando pensão e vendo seus filhos quinzenalmente. Ele se sentiu um lixo, sentiu que sua vida tinha acabado. A solidão no apartamento vazio era ensurdecedora. Ele olhava no espelho e via rugas, cabelos brancos e fracasso. Ele acreditou por um momento na mentira de que seu tempo havia passado. Ele olhava para a ex-mulher, que agora postava fotos em festas, vivendo a vida, cercada de validação instantânea nas redes sociais, e sentia uma dor visceral. Parecia que a injustiça era a única lei do universo. No entanto, o tempo, esse grande revelador da verdade, começou a operar. Nos 2 anos seguintes, Ricardo não teve escolha a não ser mergulhar em si mesmo. Sem a âncora de um casamento falido arrastando-o para baixo, ele canalizou sua dor para a reconstrução. Ele voltou a treinar, não para impressionar ninguém, mas para não morrer de infarto. Ele focou no trabalho com uma obsessão maníaca para recuperar o dinheiro perdido. Ele começou a ler, a entender a natureza humana, a estudar estoicismo. A dor foi seu combustível. Enquanto isso, a ex-mulher de Ricardo vivia a euforia da liberdade recém-adquirida. Mas a euforia tem prazo de validade curto. As noitadas começaram a cobrar o preço na pele e na energia. Os homens que ela encontrava no mercado não eram os príncipes que ela imaginava. Eram homens que queriam apenas sexo casual, sem compromisso, sem investimento emocional. Os homens de alto valor, da idade dela ou mais velhos, não estavam interessados em uma mulher de quase 50 anos, com bagagem, filhos e uma atitude de princesa. Eles queriam paz ou mulheres mais jovens e descomplicadas. A realidade começou a bater na porta dela com a sutileza de um ariete. O cardápio vasto que ela achava que tinha se revelou um deserto de opções medíocres. Ela começou a perceber que a segurança, a lealdade e a estabilidade que Ricardo oferecia não eram tédio, eram luxos raríssimos no mundo líquido e caótico. Agora, voltamos ao presente. Ricardo tem 52 anos. Ele está em forma, veste-se bem, tem dinheiro no bolso e, o mais importante, tem uma aura de tranquilidade que só quem atravessou o inferno possui. Ele entra em um ambiente e não precisa gritar por atenção. Sua presença fala. Mulheres de 35, 40 anos e até mais jovens olham para ele com interesse genuíno. Elas veem nele um porto seguro, um homem resolvido, um pai arquetípico capaz de prover e proteger. E a ex-mulher? Ela agora manda mensagens. Começa com assuntos triviais sobre os filhos, depois evolui para lembranças do passado e, finalmente, chega ao pedido velado de reconciliação. Ela percebeu que trocou um diamante bruto por bijuterias brilhantes. Mas para Ricardo, a dinâmica mudou. Ele não a vê mais com os olhos da carência, mas com os olhos da clareza. Ele vê o desespero dela disfarçado de nostalgia. Ele percebeu que o valor dele subiu enquanto o dela despencou. Essa é a história de muitos de vocês. O cenário pode mudar, os nomes podem ser outros, mas a dinâmica é universal. Se você já esteve neste campo de batalha, se você já sentiu a humilhação do descarte e agora começa a sentir o vento mudar a seu favor, comente entendido abaixo. Sua voz se junta a de milhares de outros homens que despertaram e deixaram de ser vítimas para se tornarem os protagonistas de suas próprias vidas. Aprofundemos na filosofia dessa transformação. O que acontece aos 50 anos não é mágica, é a consolidação do arquétipo do rei. Na psicologia junguiana, o homem passa por estágios. A juventude é a fase do guerreiro ou do amante, cheia de energia, mas caótica e sem direção.
A maturidade traz a energia do rei, ordem, provisão, sabedoria e benevolência justa. As mulheres são biologicamente programadas para buscar segurança e recursos, especialmente à medida que amadurecem e percebem que a beleza física não paga contas nem oferece conforto emocional. Quando você atinge os 50 com sua vida em ordem, você se torna a encarnação desse arquétipo. Você não é mais o garoto inseguro tentando provar seu valor. Você é o valor. A mulher moderna, apesar de todo o discurso de independência, sente um vazio existencial profundo quando não tem um parceiro forte ao lado. A natureza abomina o vácuo, e quando ela olha para o mercado e vê uma legião de homens infantilizados, viciados em videogames ou pornografia, homens fracos e indecisos, você se destaca como um farol em meio à neblina. A sua estabilidade emocional, forjada na dor da separação, é o ativo mais sexy que você possui. Elas correm atrás porque você representa o que elas perderam, a estrutura. Elas quebraram a estrutura achando que encontrariam liberdade, mas encontraram apenas o caos. E agora, desesperadas por ordem, elas olham para o arquiteto que desprezaram. Outro ponto crucial é a inversão da invisibilidade social. A mulher passa a vida inteira sendo notada. Desde a adolescência, ela recebe validação gratuita, buzinadas, likes, cortesias, ajuda não solicitada. Ela constrói sua autoestima baseada nessa atenção externa constante. Quando ela cruza a barreira dos 40 ou 50, essa atenção desaparece abruptamente. Ela se torna invisível para o mundo. O garçom não corre mais para atendê-la primeiro. Os homens não viram o pescoço na rua. Para uma psique viciada em atenção, isso é a morte em vida. Gera ansiedade, depressão e uma necessidade desesperada de recuperar o tempo perdido. Para o homem, o processo é o inverso. Nós nascemos invisíveis. Ninguém liga para um homem jovem e pobre. Tivemos que nos tornar visíveis através da competência e da conquista. Aos 50, se fizemos o trabalho duro, somos mais visíveis do que nunca. Nossa opinião é respeitada, nossa presença é notada, nossa experiência é valorizada. Enquanto ela entra na sombra, você entra na luz. E é essa luz que as atrai como mariposas. Elas querem se aquecer na luz que você gera, porque a luz delas própria está se apagando. É cruel? Talvez, mas é a realidade. Você não deve sentir culpa por brilhar justamente quando ela começa a escurecer. É a lei do retorno, aplicada à biologia e ao esforço pessoal. Vamos falar sobre o campo minado financeiro e emocional que elas enfrentam. Muitas mulheres que pedem o divórcio na meia-idade o fazem com uma visão utópica da sua capacidade de se sustentar mantendo o mesmo padrão de vida. Elas subestimam brutalmente o custo da vida solo e superestimam seus ganhos. Quando a poeira baixa, a realidade financeira morde. O apartamento menor, o carro mais velho, as férias que deixam de existir. Elas olham para você, que provavelmente já se reergueu e agora tem mais renda disponível, pois não sustenta mais os luxos supérfluos dela, e sentem a inveja misturada com arrependimento. Elas percebem que a opressão do casamento era, na verdade, um subsídio. Além disso, emocionalmente, elas se deparam com homens que não estão dispostos a tolerar seus dramas. O homem de 50 anos, que está no mercado, tem opções. Ele não precisa aturar uma mulher que reclama, que faz jogos mentais ou que traz problemas. Ele pode escolher a paz. Isso cria um choque de realidade nelas. Elas estavam acostumadas a serem toleradas devido à sua beleza jovem. Sem essa moeda de troca, a personalidade delas é posta à prova, e muitas reprovam miseravelmente. Elas correm atrás de você porque você já conhece os defeitos delas, e na cabeça delas é mais fácil voltar para o que é conhecido do que mudar quem eu sou. É a preguiça emocional disfarçada de amor reacendido. A paz como a moeda definitiva. Sêneca dizia que a paz de espírito é o bem supremo. O homem de 50 anos, após passar pela tempestade, valoriza a paz acima de qualquer prazer carnal momentâneo. Você aprendeu a apreciar o silêncio da sua casa, a liberdade de assistir ao que quiser, de comer o que quiser, de não ter que dar satisfações. Essa autonomia é viciante e poderosa.
Quando a ex tenta voltar, ela traz consigo o ruído, a cobrança, a expectativa. E você, agora vacinado, percebe o contraste. O que elas não entendem é que para um homem que conquistou sua paz, o preço para entrar na vida dele novamente é altíssimo. Elas acham que basta um sorriso ou uma roupa mais provocante para te reconquistar, ignorando que o seu sistema de valores mudou. Você não negocia mais sua paz por sexo medíocre ou por companhia validatória. Você prefere a solidão digna à companhia perturbada. Essa postura inabalável é incrivelmente atraente, mas também aterrorizante para elas. Elas percebem que não têm mais as ferramentas para te manipular. A chantagem emocional não funciona com quem já perdeu tudo e sobreviveu. A sua indiferença é a maior vingança possível. Não porque você quer ferir, mas porque você simplesmente não se importa mais. Você transcendeu a necessidade da aprovação dela. O conceito do muro é frequentemente discutido em círculos masculinos, mas raramente compreendido em sua totalidade filosófica. O muro não é apenas o envelhecimento físico, é o colapso da estratégia de vida baseada na passividade. A mulher que confiou apenas na aparência para obter recursos e afeto bate no muro a 200 km por hora. O homem, por outro lado, se construiu sobre a base da ação. A ação gera competência, e competência não envelhece, ela amadurece. Um homem de 50 anos competente é mais atraente que um de 25, ponto final. A mulher sente que o tempo é seu inimigo, enquanto você fez do tempo seu aliado. Maquiavel diria que a virtude, a capacidade de ação e adaptação, vence a fortuna, a sorte. Elas contaram com a sorte da genética, você contou com a virtude do esforço. Agora, a sorte acabou e só resta o que foi construído. Se ela não construiu uma personalidade interessante, uma carreira sólida ou uma estabilidade emocional, ela não tem nada. Você tem. E é por isso que a balança pendeu a seu favor. Você não sabia disso antes porque estava imerso na narrativa de que o homem é o sexo frágil emocionalmente que morre cedo e sozinho. Mas a verdade é que os homens que cuidam de si vivem um renascimento glorioso na segunda metade da vida, enquanto muitas mulheres vivem um declínio melancólico. A falácia da hipergamia tardia. A hipergamia é um instinto feminino de buscar o melhor parceiro possível. Isso funciona bem aos 20 anos. Aos 50 é um tiro no pé. A mulher divorciada de 50 anos ainda acredita que merece um homem melhor que o ex-marido. Ela quer alguém mais rico, mais alto, mais fit. Só que esse homem, o tal 1% do toco, não está procurando por ela. Ele está procurando mulheres de 25 a 35 anos para fundar família ou apenas para diversão. O pool de homens disponíveis para ela se restringe a homens mais velhos que buscam enfermeiras ou homens mais jovens que buscam sugar mummies. Nenhum desses cenários é o conto de fadas que ela imaginou. Quando ela percebe que a hipergamia falhou, que ela não conseguiu fazer o upgrade que planejou, ela olha para trás. Ela olha para o plano B, que é você. Só que você não é mais o plano B. Você se tornou o plano A de mulheres mais interessantes que ela. Essa inversão de papéis é a ironia suprema do destino. Ela descartou o que tinha valor real em busca de uma fantasia. E agora que a fantasia ruiu, ela tenta recuperar o real. Mas o real já não está mais na prateleira, ou pelo menos o preço da etiqueta triplicou. O paradoxo da solidão. A sociedade diz que o homem sozinho é triste e a mulher sozinha é empoderada. Na prática, vemos o oposto. Homens são criaturas que, biologicamente e historicamente, lidam melhor com a solidão e o isolamento, caçadores, sentinelas. Nós usamos a solidão para recarregar, para criar, para pensar. Mulheres são criaturas gregárias. A biologia delas exige a tribo, a proteção, o ninho. Uma mulher sozinha aos 50 anos sente um frio na alma que poucas admitem. O silêncio da casa, sem filhos e sem marido, é para muitas insuportável. Elas preenchem esse vazio com gatos, vinho, antidepressivos e redes sociais, mas o buraco continua lá.
Você, ao aprender a dominar sua solidão, transformou-a em solitude. Você não precisa dela para ser feliz, isso te torna invulnerável. Quando elas percebem que a presença delas não é mais necessária para a sua felicidade, isso as destrói por dentro. Elas precisam ser necessárias, elas precisam que você precise delas. Quando você demonstra que está ótimo sozinho, você quebra a alavancagem de negociação delas. Elas voltam correndo para tentar te fazer precisar delas novamente, para validar a própria existência como cuidadoras ou musas, papéis que elas mesmas rejeitaram no passado. O mercado de reposição. Vamos ser brutalmente honestos sobre a competição. Se você, homem de 50 anos, bem cuidado e financeiramente estável, entrar em um aplicativo de relacionamento ou for a um ambiente social adequado, com quem você concorre? Com homens da sua idade que estão barrigudos, falidos e derrotados. Você é a exceção, o unicórnio. Agora, com quem a sua ex-mulher de 50 anos concorre? Ela concorre diretamente com mulheres de 40, 30 e até 25 anos. A crueldade visual é inevitável. Um homem tem a liberdade biológica de sentir atração por uma ampla faixa etária. Uma mulher de 25 anos pode achar um homem de 50 atraente, o complexo de George Clooney. Mas raríssimos homens de alto valor de 30 ou 40 anos buscarão seriamente uma mulher de 50 para longo prazo. Ela está competindo em um mercado onde suas ações estão em queda livre, contra competidoras cujas ações estão em alta. Você, por outro lado, está nadando de braçada em um oceano azul. Você não sabia disso porque a mídia foca apenas na beleza real e na aceitação, ignorando o desejo sexual masculino real. Ao descobrir que você tem acesso a um mercado que ela não tem, a dinâmica de poder no relacionamento ou na memória dele se estilhaça. Ela se sente substituível enquanto você se torna insubstituível. A queda da máscara da garota descolada. Durante o namoro e início do casamento, muitas mulheres performam. Elas fingem gostar dos seus hobbies, fingem ser tranquilas, fingem não serem ciumentas. Com o tempo e a segurança do casamento, a máscara cai e a verdadeira natureza controladora aparece. Após o divórcio, na tentativa de reconquista, a máscara volta. Elas tentam ser a namorada legal novamente. Elas dizem que mudaram, que agora entendem seus erros. Cuidado, isso é uma estratégia de camuflagem. Nietzsche alertava sobre olhar para o abismo, mas também sobre as máscaras que usamos. A biologia e a personalidade profunda raramente mudam após certa idade, sem um trauma gigantesco e um esforço consciente brutal, o que a maioria não faz. Se ela está correndo atrás, é provável que ela esteja apenas encenando o papel necessário para garantir a segurança que você provê. Não confunda desespero com mudança genuína. O cheiro do desespero é inconfundível. É uma mistura de bajulação excessiva, disponibilidade total e uma pitada de vitimismo. Eu sofri muito sem você. O homem sábio observa as ações, não as palavras. E as ações dela no passado, o abandono, a traição, o desdém, gritam muito mais alto do que as palavras doces do presente. A armadilha da validação. Ela precisa saber se ainda tem poder sobre você. Muitas vezes o correr atrás não é nem para voltar de fato, é apenas para testar o ego. Ela joga a isca, uma mensagem, um convite para café, uma foto antiga. Se você morde, se você responde rápido, se você demonstra emoção, ela recebe a dose de dopamina que precisava. Ah, ele ainda é meu se eu quiser. E então ela some de novo ou te trata com frieza. Não seja o lanche emocional de ninguém. Entenda que a sua atenção é valiosa. O seu tempo é a moeda mais cara que existe, pois está se esgotando. Não gaste essa moeda com quem já provou não merecê-la. Se este vídeo está te entregando a clareza brutal que você precisava para fechar essas portas, deixe seu like agora. Não por vaidade, mas para que este farol de verdade alcance outros homens perdidos na névoa da manipulação emocional e os guie para a terra firme da racionalidade. A alavancagem do não. O poder em qualquer negociação pertence a quem tem a maior capacidade de se afastar da mesa. Durante o final do casamento, ela tinha esse poder. Ela estava disposta a explodir a família, a ir embora. Você estava tentando segurar as pontas, desesperado para manter a família unida. Você estava em desvantagem. Agora, a alavancagem mudou de mãos. Você já perdeu a família, já passou pelo luto. Você não tem mais nada a perder.
Ela, agora, tem tudo a ganhar ao te reconquistar: status, dinheiro, conforto. Isso coloca você no trono da negociação. O seu não agora é devastador. Dizer não a uma tentativa de volta é a afirmação final da sua dignidade. É dizer: eu sobrevivi à sua ausência e me tornei melhor por causa dela. Não use esse poder com crueldade, use-o com firmeza. Não se trata de vingança mesquinha, mas de autopreservação. Aceitá-la de volta, na maioria dos casos, é dizer que o desrespeito do passado foi aceitável. E o que você tolera, persiste. Mantenha a alavancagem. Mantenha o não como seu escudo e sua espada. Amor fati. Ame o seu destino. Nietzsche propôs que a grandeza humana está em amar o destino, seja ele qual for. A traição, o divórcio, a dor financeira, tudo isso foi necessário. Sem esse sofrimento, você ainda seria o homem complacente e adormecido de antes. A vingança dos 50 não é algo que você buscou ativamente. É o presente que o destino te deu como recompensa por ter suportado o insuportável. Você deve olhar para sua ex-mulher não com ódio, mas com uma estranha gratidão. Ela foi o agente do caos que forçou a sua evolução. Se ela não tivesse ido embora, você não teria entrado na academia, não teria focado na sua carreira, não teria descoberto sua própria força. Ela te libertou, mesmo que a intenção dela fosse te destruir. Agora que você é livre e forte, voltar para a prisão seria um insulto ao destino. Abrace a sua nova realidade. Abrace o fato de que os seus melhores anos podem ser, surpreendentemente, os que estão por vir. A biologia te favorece, a experiência te guia e a filosofia te protege. O cavalo de Troia. Cuidado com a reintegração. Se você aceita a volta, você não está trazendo de volta apenas a mulher, mas todo o ecossistema que levou ao divórcio. As mesmas reclamações, os mesmos parentes intrometidos, os mesmos padrões de comportamento. Além disso, você introduz um novo elemento venenoso, a perda de respeito. Se ela foi embora, tentou a sorte com outros, falhou e voltou, e você aceitou, ela subconscientemente perde o respeito por você. Ela sabe que você é o plano de segurança, o homem que aceita ser a segunda opção na própria vida. Sem respeito, não há amor, não há lealdade e não há paz. O respeito é a base de tudo para o homem. Uma mulher pode amar um homem que não respeita, como um cachorrinho, mas ela não o desejará e não será leal a ele nas dificuldades. Ao manter a porta fechada, você preserva o respeito dela por você, mesmo que à distância, e, mais importante, o seu autorrespeito. Não deixe o cavalo de Troia entrar novamente em sua fortaleza só porque você sente falta de uma companhia familiar. O preço da reconstrução foi alto demais para ser jogado fora. A cerimônia de integração. Você agora entende a dinâmica. Você vê os fios da marionete que antes te controlavam. A vingança dos 50 não é sobre fazer o mal a ela, é sobre fazer o bem a si mesmo de forma radical. É entender que o valor migrou para o seu lado da balança. Você é o prêmio. Repita isso até internalizar. Você é o prêmio. Não por arrogância, mas por constatação de fatos de mercado. Você provê, protege e permanece. Ela consome, demanda e oscila. O mercado precificou ambos e o veredito está dado. Assuma sua posição de homem de alto valor. Caminhe com a coluna ereta de quem sabe que o tempo joga a seu favor. Não tenha pressa, não tenha medo de ficar sozinho, pois a sua solidão é um palácio, não uma prisão. Deixe que elas corram atrás. Deixe que elas se arrependam. Isso não é problema seu. O seu problema e sua missão é continuar subindo a montanha, aproveitando a vista e a liberdade que apenas os homens que sobreviveram ao abismo conseguem respirar. Chegamos ao fim desta transmissão, mas apenas ao início da sua nova vida. A verdade foi dita, a biologia foi exposta e a filosofia foi aplicada. Você tem agora em mãos o mapa do território inimigo e a bússola para sua própria ascensão. Não desperdice esse conhecimento caindo nas velhas armadilhas da carência ou da nostalgia barata. O passado é um lugar de referência, não de residência. Seleie este pacto com você mesmo hoje. Nunca mais serei a opção, serei a escolha ou serei a ausência. Deixe seu like como um selo de que você entendeu o jogo e aceitou sua posição de poder.
Comente abaixo qual foi a sua maior descoberta neste vídeo, aquela frase que girou a chave na sua mente. E inscreva-se no canal para nunca mais andar sozinho nesta jornada. A nossa comunidade exclusiva está de portas abertas para os que estão prontos para a verdade total. Lembre-se, a melhor vingança é uma vida vivida em plenitude e paz inabalável. Fique com Deus e até o próximo vídeo.